Imagine um lugar na Terra tão remoto, tão hostil e tão absolutamente alienígena, que parece outro planeta. Isso não é ficção científica. Esse lugar existe. Ele se chama Antártica. É um continente com o dobro do tamanho da Austrália, quase totalmente coberto por uma colossal camada de gelo. Um lugar onde o silêncio é tão profundo que chega a ser ensurdecedor, quebrado apenas pelo uivo do vento ou pelo estalo de geleiras antigas. Esta é a última grande região selvagem do nosso mundo, uma terra de extremos que há séculos fascina a imaginação humana. É um lugar onde cada passo é um desafio e cada descoberta levanta novas e ainda mais profundas perguntas. O que será que existe sob todo esse gelo? O isolamento absoluto da Antártica é difícil de compreender. É o continente mais ao sul, centrado quase totalmente no Polo Sul. Não há populações humanas nativas, nem cidades, nem estradas conectando pontos distantes. Por boa parte da história humana, era apenas uma massa de terra hipotética, uma terra australis incógnita, ou terra do sul desconhecida, que cartógrafos imaginavam existir para equilibrar os continentes do norte. Só em 1820 que seres humanos viram esse lugar pela primeira vez. Mesmo hoje, em um mundo hiperconectado, a Antártica continua sendo um reino à parte, onde a natureza, em sua forma mais bruta e poderosa, ainda reina absoluta. É um lugar de beleza estonteante e perigo aterrorizante. Esse isolamento é justamente o que alimenta seu mistério. Enquanto já mapeamos a superfície de Marte com detalhes incríveis, vastas regiões do território antártico, escondidas sob quilômetros de gelo, permanecem totalmente inexploradas. É um ponto em branco no nosso próprio planeta. Essa falta de conhecimento cria o terreno perfeito para especulações, para histórias que misturam ciência e lenda. Os segredos que ela guarda são apenas geológicos e biológicos. Ou existe algo mais? Algo que possa mudar nossa compreensão da história, do planeta e talvez até do nosso lugar no universo? O continente guarda bem seus segredos, protegido pela barreira mais formidável da Terra, seu próprio clima brutal. O fascínio pela Antártica não está só no que sabemos, mas principalmente no que sabemos. Ela representa o auge da exploração, um desafio que chamou os mais corajosos aventureiros e os cientistas mais brilhantes. Cada expedição ao seu coração congelado é uma jornada rumo ao desconhecido. Eles enfrentam um frio inimaginável, ventos com força de furacão e a ameaça constante do próprio gelo. Mas vão assim mesmo, movidos pela busca do conhecimento e pelo irresistível desejo de descobrir. O continente é como uma cápsula do tempo gigante e selada, e nós só começamos a arranhar a superfície, imaginando quais segredos incríveis estão trancados lá dentro. Quando pensamos na Antártica, normalmente só imaginamos gelo, mas a escala disso tudo é quase impossível de compreender. Esse continente guarda cerca de 90% de todo o gelo do planeta. Se tudo isso derretesse, o nível do mar subiria 60 metros. Uma catástrofe. Pensa nisso por um instante. Grandes cidades costeiras do mundo, como Rio de Janeiro, Nova York e Tóquio, ficariam completamente submersas. Essa enorme camada de gelo é também a maior reserva única de água doce do planeta, concentrando cerca de 70% do total mundial. É um paradoxo. Um continente que é tecnicamente o maior deserto do mundo, também é o maior reservatório de água. E ele é chamado de deserto por um bom motivo. A Antártica é o deserto mais frio e seco do planeta. O frio extremo faz com que o ar retenha pouquíssima umidade. Então, a precipitação é incrivelmente baixa, especialmente no interior. Algumas áreas recebem menos de 200 milímetros de precipitação por ano, algo comparável ao Saara. Mas o frio é o verdadeiro destaque. A menor temperatura já registrada na Terra foi aqui, na estação Vostok, inacreditáveis menos 89,2 graus Celsius. Nessa condição,
Aço pode se partir como vidro, e a pele exposta congela em segundos. É um nível de frio que é ativamente hostil à vida como conhecemos. A dificuldade de simplesmente sobreviver aqui, quanto mais explorar, é enorme. As primeiras expedições, na chamada Era Heróica da Exploração Antártica, foram lutas épicas contra os elementos. Homens como Roald Amundsen, Robert Falcon Scott e Ernest Shackleton enfrentaram fome, gangrena e a constante pressão psicológica do isolamento. Suas histórias são verdadeiros monumentos à resistência humana. Mesmo com toda a tecnologia de hoje, roupas especiais, navios quebra-gelo potentes, navegação por GPS, a Antártica continua sendo um desafio formidável. O tempo pode mudar num piscar de olhos, com ventos catabáticos ferozes descendo do planalto polar a mais de 300 km por hora, criando tempestades de neve que podem prender e desorientar até as equipes mais experientes. Mas, sob o gelo, existe um mundo escondido. Cientistas descobriram uma vasta rede com mais de 400 lagos subglaciais, sendo o maior deles o Lago Vostok, enterrado sob quase 4 quilômetros de gelo. Esses lagos estão isolados do mundo exterior há milhões de anos. Será que existe vida nesses ambientes escuros, frios e de alta pressão? O achado de micróbios em amostras perfuradas desses lagos sugere que sim, a vida pode prosperar nos lugares mais extremos imagináveis. Isso levanta uma possibilidade fascinante. Se a vida pode existir aqui, num lugar tão isolado do Sol, talvez também possa existir em ambientes parecidos em outros planetas ou luas, como Europa ou Encélado. Espalhadas pela imensa e congelada Antártica, existem pequenas ilhas de civilização humana, as estações de pesquisa científica. Cerca de 30 países mantêm aproximadamente 70 dessas bases, que servem como centros para algumas das pesquisas mais importantes do planeta. Os cientistas estudam de tudo, desde mudanças climáticas, analisando núcleos de gelo com bolhas de ar antigo, até astronomia, aproveitando a atmosfera limpa e estável. Essas bases, como a Estação McMurdo, a maior delas, operada pelos Estados Unidos, ou a futurista Estação Halley 6, do Reino Unido, são verdadeiras maravilhas da engenharia, projetadas para resistir às condições mais extremas da Terra e permitir a vida humana em total isolamento. Elas são exemplos de cooperação internacional, regidas pelo Tratado da Antártica, que dedica o continente à paz e à ciência. Mas o Tratado da Antártica também tem uma cláusula crucial. Proíbe qualquer atividade militar no continente. Nada de bases militares, testes de armas ou manobras. A Antártica deve ser uma zona desmilitarizada, um santuário para a ciência. No entanto, onde há regras rígidas, muitas vezes surgem rumores de que elas são quebradas. Durante décadas, sussurros e teorias da conspiração sugerem a existência de bases secretas escondidas no gelo. Essas histórias apontam para a importância estratégica e o isolamento do continente, tornando-o o lugar perfeito para operações clandestinas, longe de olhos curiosos e satélites. Será que alguns países usam a fachada da pesquisa científica para objetivos menos pacíficos? Uma das lendas mais persistentes fala da Base 211, suposta fortaleza secreta nazista construída durante a Segunda Guerra Mundial. Dizem que após a derrota, oficiais nazistas de alto escalão, incluindo o próprio Hitler, teriam fugido de submarino para uma base subterrânea, escondida numa região chamada Neuschwabenland. Os defensores dessa teoria citam uma expedição alemã à área em 1938 e relatos não comprovados de atividade de submarinos no Atlântico Sul após a guerra. Embora historiadores sérios tenham desmentido essas alegações, sem encontrar nenhuma evidência confiável, a lenda de uma base nazista secreta sob o gelo continua fascinando e alimentando especulações sobre o que os governos podem esconder por lá. Além das lendas nazistas, existem teorias sobre instalações secretas mais modernas,
Alguns especulam sobre bases militares americanas ou russas escondidas, usadas para desenvolver armas avançadas ou tecnologias de comunicação. O tamanho da Antártica faz com que uma pequena base bem camuflada, talvez construída no subsolo ou numa cadeia de montanhas, seria extremamente difícil de detectar. Apesar de não haver provas concretas para nenhuma dessas histórias, o véu de segredo que naturalmente cobre o continente mantém essas ideias vivas. A linha entre uma estação científica remota e uma instalação ultra-secreta pode parecer bem tênue, especialmente num lugar onde grande parte da paisagem ainda é um mistério total. A Antártica não é só uma terra de gelo e frio. Ela é também palco para alguns dos fenômenos naturais mais bizarros e intrigantes do planeta. Muitos desses acontecimentos desafiam explicações fáceis, colocando à prova os limites da nossa compreensão científica. Por exemplo, pilotos e cientistas que trabalham no continente relatam luzes estranhas no céu, que não se comportam como aeronaves conhecidas ou fenômenos naturais, como a aurora austral. Esses relatos costumam descrever esferas luminosas que se movem rapidamente, mudam de direção de repente ou ficam pairando em silêncio por longos períodos antes de desaparecer. Embora muitos casos possam ser explicados por truques atmosféricos, como cristais de gelo refratando a luz, algumas aparições continuam sem explicação, aumentando o mistério do continente. Também há estruturas e formações misteriosas que aparecem no próprio gelo. Imagens de satélite revelaram padrões perfeitamente circulares desenhados na neve, se estendendo por quilômetros. Cientistas sugerem que esses círculos de gelo podem ser causados por ventos únicos ou pelo derretimento e recongelamento de lagos subglaciais. Mas os mecanismos exatos ainda são debatidos. Mais inquietantes são os enormes buracos escuros que surgem no gelo marinho, chamados de políneas. Em 2017, um desses buracos no mar de Weddell chegou ao tamanho do estado do Maine, permanecendo aberto por semanas no auge do inverno, por motivos ainda não totalmente compreendidos, deixando cientistas do clima perplexos. O clima do continente é outra fonte de mistério. A Antártica é conhecida por suas mudanças bruscas e violentas. Um dia calmo e claro pode virar uma nevasca furiosa, com visibilidade zero, em questão de minutos. Mas alguns relatos vão além do clima típico. Exploradores e funcionários de estações contam sobre picos de temperatura repentinos ou nevoeiros estranhos e desorientadores que parecem surgir do nada. Será que são apenas exemplos extremos do clima volátil da Antártica? Ou haveria outras forças geológicas ou atmosféricas desconhecidas em ação? A falta de dados abrangentes desse continente imenso faz com que muitos desses eventos sejam registrados apenas como relatos, deixando espaço para a especulação. Talvez uma das esquisitices mais impressionantes visualmente seja as cataratas de sangue. Na língua do glaciar Taylor, uma pluma de água vermelha escarlate escorre sobre o gelo branco do lago Bonney. Durante anos, os cientistas ficaram intrigados, achando que algas vermelhas eram a causa. Mas a verdade é ainda mais fascinante. A água vem de um lago subglacial rico em ferro. Quando essa água, sem oxigênio e cheia de ferro, finalmente entra em contato com o ar, o ferro oxida, enferruja, tingindo a água de um vermelho chocante. É um exemplo perfeito de como os mistérios da Antártica, quando desvendados, revelam processos naturais ainda mais incríveis do que qualquer especulação inicial. Se os fenômenos reais na Antártica já são estranhos, as teorias da conspiração vão, muito além disso. O isolamento do continente e suas vastas áreas inexploradas acabam servindo como um prato cheio para algumas das ideias mais malucas que você pode imaginar. Uma das teorias mais populares diz que uma civilização antiga e super avançada teria prosperado ali antes de o continente ser coberto pelo gelo.
Quem acredita nessa hipótese costuma citar o mapa de Piri Reis, de 1513, um antigo mapa otomano que, segundo alguns, mostra a costa da Antártica sem a camada de gelo. Eles argumentam que isso seria uma prova de um conhecimento perdido, vindo de uma civilização tipo Atlântida, que teria sido destruída por uma mudança catastrófica no eixo da Terra. Essa ideia de uma civilização perdida geralmente se conecta a outra afirmação sensacional, a existência de pirâmides na Antártica. Nos últimos 10 anos, imagens de satélite do Google Earth começaram a circular na internet, mostrando alguns picos de montanha com um formato piramidal bem marcante. Um deles, em especial, na cadeia de montanhas Ellsworth, tem uma estrutura quase perfeitamente quadrada, com 4 lados. Para os teóricos da conspiração, isso seria uma prova irrefutável de estruturas artificiais, construídas por uma civilização antiga. Geólogos, por outro lado, têm uma explicação bem mais simples. Eles chamam esses picos de nunataks, montanhas que se projetam acima do gelo, e explicam que o formato de pirâmide é resultado natural de milhões de anos de erosão causada pelo gelo e pelo clima extremo em todos os lados. Só que as teorias não param nos humanos antigos, não. Uma boa parte das conspirações liga a Antártica à vida extraterrestre. Tem gente que acredita que um OVNI caiu no continente há milhares de anos e ainda estaria enterrado sob o gelo. Essa teoria, muitas vezes, se mistura com a narrativa de bases secretas, sugerindo que governos não só escondem informações uns dos outros, mas também estudam em segredo tecnologias alienígenas recuperadas. Um objeto misterioso e enorme, detectado por satélites sob o gelo na chamada anomalia de Wilkes Land, é frequentemente citado como o local da queda. Enquanto cientistas acham que a anomalia provavelmente é uma cratera de impacto de um asteroide gigantesco, outros estão convencidos de que se trata de algo de outro mundo. Talvez as teorias mais absurdas sejam as que falam que a Antártica seria um portal para outras dimensões, ou até mesmo para uma terra oca. Essa ideia, típica de ficção pulp, sugere que a Terra é oca e que existem entradas para esse mundo interno nos polos norte e sul. Lendas contam que exploradores teriam voado por essas aberturas e encontrado um mundo escondido, com seu próprio sol e habitantes bem estranhos. Claro, tudo isso não tem nenhum respaldo científico. Nosso conhecimento sobre ondas sísmicas e gravidade mostra que a Terra é sólida, mas essas histórias demonstram o quanto a Antártica consegue, de verdade, acender nossa imaginação e virar cenário para os mais incríveis que a gente pode inventar. Então, como a gente separa o que é crível do que é pura loucura? Quando o assunto é a Antártica, isso é um desafio enorme. Vamos começar pelos fatos. É um fato absoluto que o continente é um lugar de condições extremas, lar de maravilhas naturais incríveis, como lagos subglaciais e as cataratas de sangue. Também é um fato que a pesquisa científica lá está fornecendo dados cruciais sobre a história climática do nosso planeta e os limites da vida. O Tratado Antártico é um acordo real e marcante que tem mantido o continente pacífico e dedicado à ciência por mais de 60 anos. Essas são as bases sólidas sobre as quais nosso entendimento da Antártica é construído. Agora, vamos ver as teorias que têm alguma base, mesmo que sejam exageradas. A ideia de bases secretas, por exemplo. Embora não haja provas concretas de uma fortaleza nazista escondida ou de uma instalação de pesquisa de OVNIs, a possibilidade de atividade clandestina não pode ser totalmente descartada. O isolamento do continente e a natureza de duplo uso de algumas tecnologias, um projeto de perfuração de gelo profundo poderia, teoricamente, ser usado para outros fins, significam que um certo ceticismo em relação à transparência governamental não é totalmente irracional. A chave aqui é a diferença entre um cenário plausível e um fato comprovado. No momento, todas essas bases permanecem firmemente no campo da especulação, não da evidência. Depois, temos os mitos e a pura ficção.
As teorias sobre uma terra oca, portais dimensionais e uma civilização Atlante próspera sob o gelo se encaixam perfeitamente nesta categoria. Essas ideias não são apoiadas por nenhum dado científico e frequentemente contradizem princípios fundamentais da geologia, física e arqueologia. As pirâmides, por exemplo, são um caso clássico de pareidolia, a tendência do nosso cérebro de ver padrões familiares, como rostos ou estruturas, em formas aleatórias. Geólogos as explicaram convincentemente como formações naturais. Embora essas histórias sejam divertidas e rendam ótimas ficções científicas, elas não devem ser confundidas com a realidade. São mitos modernos inspirados por um lugar verdadeiramente misterioso. Em última análise, a linha entre fato e ficção na Antártica é traçada pela evidência. A ciência opera com dados verificáveis, pesquisa revisada por pares e hipóteses testáveis. As teorias da conspiração, por outro lado, frequentemente se baseiam em imagens mal interpretadas, relatos anedóticos e uma desconfiança geral da autoridade. Elas prosperam nas lacunas do nosso conhecimento. À medida que a ciência preenche lentamente essas lacunas, muitos mistérios são resolvidos, como a causa das cataratas de sangue. Mas a cada mistério resolvido, a Antártica parece apresentar um novo. A verdade é muitas vezes mais estranha e maravilhosa do que qualquer ficção que pudéssemos inventar, e a exploração científica contínua é a única ferramenta confiável que temos para descobri-la. Os dias dos exploradores desbravando o gelo com trenós puxados por cães e bússolas magnéticas ficaram para trás, tipo água que passou. Hoje, estamos vivendo uma nova era de ouro na exploração da Antártica, impulsionada por tecnologia de ponta. Satélites orbitando bem alto são nossos olhos principais no continente. Usando radares que penetram o gelo, eles conseguem mapear o terreno escondido sob quilômetros de gelo, revelando serras inteiras e vastas redes de lagos subglaciais que nem imaginávamos que existiam. Essa tecnologia foi fundamental para descobrir a anomalia da Terra de Wilkes e para mapear a extensão total do Lago Vostok. Ela nos dá uma visão panorâmica que era impossível para as gerações anteriores. No chão, ou melhor, no gelo, as ferramentas são igualmente avançadas. Cientistas agora usam veículos subaquáticos autônomos, ou AUVs, para explorar as águas congelantes sob as plataformas de gelo. Esses submarinos robóticos podem ser deployados através de um único buraco perfurado, a partir do qual conseguem navegar sozinhos por dias, coletando dados sobre temperatura da água, salinidade e até procurando vida em ambientes perigosos demais para humanos. Da mesma forma, robôs exploradores estão sendo desenvolvidos e testados na Antártica. Sabe por quê? O ambiente extremo de lá é um prato cheio, a analogia perfeita para a superfície de Marte ou luas geladas. Esses robôs são nossos pioneiros robóticos, metendo a cara no desconhecido por nós. Um dos campos mais empolgantes é a análise de testemunhos de gelo. Cientistas perfuram profundamente a camada de gelo, às vezes mais de 3 quilômetros, para extrair cilindros de gelo que foram acumulando por centenas de milhares de anos. Esses testemunhos são como livros de história congelados, tipo um baú de tesouros do passado. Dentro do gelo, ficam presas minúsculas bolhas da atmosfera antiga, camadas de cinzas vulcânicas e vestígios de pólen. Ao analisá-los, os cientistas conseguem reconstruir climas passados com uma precisão incrível, aprendendo sobre eras glaciais, níveis de gases de efeito estufa e mudanças climáticas abruptas. Essa pesquisa não é só para entender o passado, é vital para prever o futuro do clima do nosso planeta. Essas novas tecnologias não estão apenas resolvendo mistérios antigos. Elas estão revelando novos. Quanto mais a gente olha, mais complexa e dinâmica a Antártica parece ser.
Estamos descobrindo coisas que nunca pensamos ser possíveis. Desde vida prosperando na escuridão total debaixo do gelo, até as formas profundas e rápidas como o continente está respondendo ao aquecimento global. Cada nova informação coletada por um satélite, um robô ou uma perfuratriz de testemunhos de gelo nos ajuda a construir uma imagem mais completa desse lugar incrível. A exploração da Antártica deixou de ser um teste de resistência humana para se tornar um teste da nossa engenhosidade científica, botando a cabeça para funcionar. Por décadas, o Tratado da Antártica tem sido um exemplo notável de sucesso na diplomacia internacional, preservando o continente para fins pacíficos e científicos. No entanto, o mundo está mudando e a Antártica enfrenta novas pressões. Um número crescente de países demonstra um interesse maior no continente, e nem todo esse interesse é puramente científico. Acredita-se que a Antártica seja rica em recursos minerais, incluindo petróleo, carvão e metais valiosos. Embora o protocolo atual sobre proteção ambiental proíba qualquer exploração mineral até pelo menos 2048, muitas nações estão se adiantando, realizando levantamentos geológicos que poderiam facilmente mapear depósitos de recursos para futura exploração. Esse crescente interesse geopolítico cria uma situação delicada e tensa. Nações como a China e a Rússia têm expandido rapidamente sua presença no continente, construindo novas estações de pesquisa e aumentando suas capacidades logísticas. Embora tudo isso seja feito sob a bandeira da ciência, também estabelece uma base significativa em uma região estrategicamente importante. Existe um medo subjacente de que, à medida que o prazo de 2048 se aproxima, o consenso que protege a Antártica possa começar a se fragmentar. O futuro do continente pode se tornar um campo de batalha por recursos e influência, ameaçando os próprios princípios de paz e cooperação que o definiram por tanto tempo. Além dessas pressões geopolíticas, a Antártica está na linha de frente do desafio mais significativo do nosso tempo, as mudanças climáticas. A Península Antártica é um dos lugares que mais aquecem na Terra. Estamos testemunhando imensas plataformas de gelo, algumas do tamanho de pequenos países, desintegrando-se e desabando no oceano. Geleiras que estiveram estáveis por milhares de anos agora estão acelerando seu fluxo em direção ao mar. Isso não é um problema futuro, está acontecendo agora mesmo. O derretimento do gelo antártico contribui diretamente para o aumento do nível do mar, representando uma ameaça direta às comunidades costeiras em todo o mundo. As implicações ambientais são imensas. Os ecossistemas únicos na Antártica e ao redor dela, desde o krill, que forma a base da teia alimentar, até os pinguins, focas e baleias que dependem deles, estão todos sob ameaça. A acidificação dos oceanos e o aquecimento das águas já estão impactando a vida marinha. Proteger a Antártica não é mais apenas preservar uma natureza intocada. É proteger um componente crítico do sistema climático global. A saúde da Antártica está diretamente ligada à saúde de todo o planeta. O que acontece nesta terra remota e congelada afetará a todos nós, não importa onde vivamos. A Antártica é mais do que apenas um continente de gelo e mistério. É um verdadeiro tesouro científico, um cofre que guarda alguns dos segredos mais essenciais sobre o passado e o futuro do nosso planeta. Os testemunhos de gelo, aprisionados em sua vasta camada, são o nosso arquivo mais detalhado da história climática da Terra, fornecendo um guia inestimável enquanto navegamos em nossa própria era de rápidas mudanças ambientais. As formas de vida únicas que sobrevivem em seus lagos subglaciais podem redefinir nossa compreensão da biologia e nos dar pistas na busca por vida em outros mundos. Cada descoberta científica feita aqui tem o potencial de reverberar, mudando a forma como vemos o nosso mundo. O continente também serve como um poderoso símbolo do que a humanidade pode alcançar quando escolhe a cooperação em vez do conflito. O Tratado da Antártica é um testamento da ideia de que alguns lugares são preciosos demais para serem divididos por interesses nacionais.
É um modelo para a governança global, provando que as nações podem se unir para proteger uma herança compartilhada para o benefício de toda a humanidade. Permitir que esse legado de paz se desfaça em uma futura corrida por recursos seria um fracasso monumental, uma traição ao espírito de exploração e curiosidade científica que sempre nos atraiu para o sul congelado. Proteger este cofre branco é, portanto, uma responsabilidade crucial para a nossa geração. As ameaças ambientais que ele enfrenta são um resultado direto da atividade humana em todo o mundo. O destino de suas camadas de gelo está ligado às nossas políticas energéticas, aos nossos hábitos de consumo e à nossa disposição de enfrentar as mudanças climáticas. O futuro da Antártica está intrinsecamente ligado ao nosso próprio futuro. Permitir que ela derreta e que seus ecossistemas colapsem não seria apenas uma perda trágica de beleza natural e conhecimento científico, mas também desencadearia consequências que remodelariam nosso mundo de maneiras devastadoras. O continente é um bem comum global, e sua estabilidade é essencial para a nossa própria. No final das contas, o maior segredo da Antártica pode não ser uma pirâmide escondida ou um OVNI acidentado. Seu maior segredo pode ser a profunda lição que nos oferece. Ela nos ensina sobre a resiliência da vida, o imenso poder da natureza e a fragilidade do nosso próprio planeta. Enquanto continuamos a desvendar suas camadas de gelo e mistério, não estamos apenas explorando um continente remoto. Estamos explorando a história e o futuro da própria Terra. A Antártica nos mostra um espelho, e o que escolhermos fazer com o futuro dela dirá tudo sobre quem somos e o que valorizamos. A chave para o nosso futuro pode muito bem estar guardada em seu gelo.